A informação ela é a seguinte: o Flamengo abriu os cofres e colocou 30 milhões de euros, 150 milhões de reais destinado a novas contratações. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu já comecei o vídeo falando, o Flamengo colocou 150 milhões destinado a novas contratações. Vai ter muitas notícias de contratações, vai ter muitas informações e vai ter muitas contratações. Então você que quer ficar informado de tudo, você que quer ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, muito importante para o nosso crescimento, mas também é muito importante para você ficar ligado em tudo que está acontecendo no Flamengo. Então não é inscrito? Botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Bom, vou começar o vídeo já falando sobre Igor Jesus, garoto que é tido como uma joia do Flamengo aí nas categorias de base, que vinha integrando o elenco profissional. Pois bem, o técnico Jorge Sampaoli desceu o Igor Jesus para disputar o jogo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca Sub-20. A situação é basicamente a seguinte, gente. Às vezes o garoto sobe e ele não tem muitas oportunidades no time de cima. Então qual é o planejamento? O que o Flamengo gosta de fazer? Pega o garoto, bota o garoto para jogar na base de novo. Por quê? Vai manter o garoto com nível de competição, vai manter o garoto com ritmo de jogo, vai manter o garoto jogando, porque isso nessa fase de transição de base para o profissional também é muito importante. Então, o Igor Jesus aí, com autorização do técnico Jorge Sampaoli, está indo reforçar a equipe sub-20 do Flamengo no duelo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca da categoria Sub-20, e é um garoto que a torcida do Flamengo pede muito que o Sampaoli dê mais oportunidades para ele. É um garoto muito bom, garoto muito firme, muito consistente no meio-campo. Vamos ver se depois da saída dele para a base e a volta dele para o profissional, se o Sampaoli dá mais oportunidade para o garoto, mas é um menino que a torcida pede bastante. Falar agora de negociações, porque tem um monte de coisa para falar. Começar falando sobre Davi Luiz, porque o Flamengo pode a qualquer momento abrir uma renegociação com o Davi Luiz, para poder renegociar aquela questão da renovação automática. Isso mesmo, na cláusula de contrato do jogador diz que se ele jogar 20 partidas, pelo menos 45 minutos, o Flamengo seria obrigado a renovar o seu contrato por mais um ano, ou seja, ele jogaria o ano de 2023 e também o ano de 2024 no Flamengo. Mas o Flamengo pode abrir a qualquer momento uma renegociação e renegociar isso aí e tombar essa cláusula e encerrar o contrato do Davi no final do ano. Vai depender do que o Flamengo vai querer fazer, vai depender do que o Flamengo vai querer resolver nessa situação. Saindo de Davi Luiz e indo para Nicolás de la Cruz, como nós trouxemos aqui ontem, informação do Globo Esporte, é que o Flamengo tem conversas com os empresários de la Cruz para poder contratar o jogador. Por um outro lado, o River Plate pede aí pelo menos 10 milhões de euros para poder vender o atleta, mas a informação que a gente tem, até o Paparazzo também soltou essa informação, é que De La Cruz e os empresários dele já disse sim, isso mesmo. Os empresários do De La Cruz e o De La Cruz já disse sim ao Flamengo e já deu sinal verde para o Flamengo negociar com o River a transferência do uruguaio para o Mengão. Dependia do jogador, dependia do sim do jogador, dependia do sim do seu agente. O jogador, tanto o jogador como também o seu agente, disseram sim ao Flamengo e a ideia agora é que o Flamengo pule de etapa, né? Vá para a próxima etapa. Já conversou, já convenceu o jogador, já convenceu ao atleta, agora pule a etapa
e vá tentar a negociação junto ao River Plate. Uma negociação aí pedida e aprovada pelo técnico Jorge Sampaoli. O Nicolas, né, Dela Cruz, ele chegaria para fazer ali a função do Arrascaeta. Seria um ótimo reserva para o Arrascaeta, um bom reserva, porque pensa muito o jogo. É um cara com muita experiência no futebol sul-americano, é um cara que pode ser bom de bola. Flazoeiro, mas tem a questão da lesão, ele tem uma lesão lá no joelho e tal. Obviamente vai ter que tratar. E é óbvio que se ele chega para dividir a posição com a Arrascaeta, ele não vai jogar todos os jogos. Vai jogar alguns jogos só e tal. E vamos ver como é que vai ficar essa situação do Dela Cruz no Mengão. A situação é essa. Mudar o assunto, falar de cofre aberto, porque o Flamengo vai colocar 150 milhões de reais na rua. Isso está decidido e esse martelo já está batido. Que isso, Flazoeiro? Presidente Rodolfo Landim, junto com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, decidiram qual vai ser o valor que o Flamengo vai usar nessa janela de transferência. 150 milhões de reais. A ideia do Flamengo é fazer uma reformulação no elenco e contratar apenas jogadores com potencial futuro de negociação. Ou seja, tá vindo o Luiz Araújo. Luiz Araújo tem 25 anos. Tá vindo o Dela Cruz. Não, o Luiz Araújo tem 26. O Dela Cruz tem 25. O garoto lá do Remo, se vier para o Flamengo, o Pablo Roberto, tem 23 anos. A ideia do Flamengo é fazer uma reformulação, contratar jogadores mais jovens, contratar jogadores mais novos para que eles possam render no Flamengo e o Flamengo tenha um potencial de venda futura. Por exemplo, o que aconteceu com o Pedro? O Flamengo contratou o Pedro tem um potencial de venda futura. Provavelmente deve chegar proposta, toda janela de transferência chega proposta para o Pedro. O Flamengo não vende, mas toda janela de transferência tem possibilidade de negociação, Pedro. Quando o Flamengo contratou o Gerson a primeira vez, o Flamengo contratou o Gerson, depois veio o Olympique e quis comprar o Gerson. Então é assim que as coisas estão funcionando hoje dentro do Flamengo. O Flamengo só vai contratar jogadores jovens com potencial de venda futura. Obviamente, se aparecer um medalhão aí, 30 anos, 31 anos, que seja um jogador que ainda entregue resultado, seja um jogador que ainda entregue resultado no campo, resultado de títulos e tal, é claro que o Flamengo vai repensar e, sendo uma oportunidade de mercado, o Flamengo vai contratar. Mas a prioridade do Flamengo, desses 150 milhões de reais destinados à contratação, é contratar jogadores jovens, jogadores que têm possibilidade de revenda, jogadores que têm possibilidade de negociação, jogadores que o Flamengo consiga aí renegociá-los, jogadores que o Flamengo consiga comprar, ele chegar aqui, entregar, o Flamengo vender logo ali na frente. Bom, falar agora do jogo de amanhã, porque amanhã tem Flamengo e Corinthians no Maracanã, jogo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Pedro deve ir para o jogo, né? Vai ser definido hoje. Lembrando que o Pedro treinou e treinou bem quinta e sexta. Hoje é o último treino antes desse jogo e daí, se ele treinar bem, o Flamengo deve relacioná-lo. Além dele, também tem na mesma situação está o Davi Luiz. Além dos dois, tem o Bruno Henrique, que faz ali um controle de carga, né? Que está voltando de forma gradativa, está voltando de forma devagar. O Bruno Henrique não é presença confirmada ainda nesse jogo contra o Corinthians. A ideia do Flamengo é não pular etapas com o Bruno Henrique para que o jogador não tenha nenhuma outra lesão grave ou lesão séria. Muito pelo contrário, a ideia do Flamengo é cumprir o cronograma de carga, a ideia do Flamengo é cumprir todo o cronograma e só depois que esse cronograma estiver todo feito direitinho, aí sim o Bruno Henrique ficar 100% liberado para poder jogar todos os jogos. Vale lembrar que o Bruno Henrique pela primeira vez jogou 90 minutos na semana retrasada no jogo contra o Goiás, quando o Pedro ele bate o pênalti e sente a coxa. Então o Bruno Henrique naquela partida entra ali aos 7 minutos de jogo e aí joga 90 minutos, né? Contando aí o tempo de acréscimo até um pouquinho mais de 90 minutos. A situação é essa. Bom, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante, gente, para o nosso trabalho, muito importante para o nosso crescimento e muito importante para vocês ficarem também antenados e ligados em tudo que está acontecendo no clube mais querido e mais amado
do Brasil e do mundo, que é o Clube de Regatas do Flamengo, tá certo? Amanhã, a partir das 2 horas da tarde, estarei ao vivo na Flazoeiro TV, é o nosso canal de lives de transmissão. Vamos bater um papo sobre o jogo, vamos bater um papo sobre o Flamengo, um papo sobre o Corinthians. Vamos deixar você por dentro de tudo que está acontecendo, vamos deixar você por dentro de tudo que está se passando e, é claro, deixar você sempre muito bem informado, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto e é nóis. Valeu!